Saúde mental nas empresas e os usuários frequentes de redes sociais, impulsividade e menor controle inibitório e a contribuição dos exercícios físicos direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Maio de 2026. Você já parou para refletir sobre quantas horas por dia seus colaboradores permanecem conectados às redes sociais durante o expediente? E mais, já considerou que esse hábito pode estar diretamente relacionado à queda da produtividade, ao aumento da impulsividade e à erosão do controle emocional no ambiente corporativo? Em um mundo onde a atenção se tornou a moeda mais valiosa, as empresas que ignoram os impactos psicológicos do uso excessivo de tecnologia digital estão deixando de lado uma variável crítica para o desempenho organizacional. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, revelando como a impulsividade exacerbada pelo uso frequente de redes sociais compromete a saúde mental no trabalho e como os exercícios físicos emergem como uma estratégia cientificamente comprovada para reverter esse cenário. Os achados deste estudo oferecem subsídios robustos para gestores, diretores de recursos humanos e tomadores de decisão que buscam transformar a cultura organizacional por meio de intervenções baseadas em evidências. Treinamentos e palestras especializadas sobre gestão da atenção, regulação emocional e promoção da saúde mental tornam-se investimentos estratégicos quando fundamentados em dados científicos atualizados. A aplicação prática desses conhecimentos no dia a dia corporativo, tanto em empresas públicas quanto privadas, potencializa o engajamento, reduz índices de absenteísmo e fortalece a resiliência psicológica das equipes. Convidamos líderes e gestores a explorarem as descobertas deste artigo e a considerarem a implementação de programas integrados de bem-estar que coloquem o capital humano no centro das estratégias organizacionais. Resumo. O presente artigo investiga a interseção entre a saúde mental no ambiente corporativo, o uso frequente de redes sociais, a impulsividade, o controle inibitório e a contribuição dos exercícios físicos como estratégia de intervenção. A partir de uma revisão bibliográfica crítica e abrangente, o estudo analisa como o uso problemático de plataformas digitais afeta as funções executivas dos trabalhadores, comprometendo a atenção sustentada, a regulação emocional e o desempenho ocupacional. A impulsividade, entendida como a tendência a agir de maneira rápida e não planejada diante de estímulos internos ou externos, emerge como um fator mediador central entre o uso excessivo de redes sociais e o declínio da saúde mental no trabalho. O controle inibitório, por sua vez, constitui uma função executiva essencial para a moderação de respostas impulsivas e para a manutenção do foco em tarefas complexas. O estudo demonstra que a prática regular de exercícios físicos, especialmente atividades aeróbicas e de habilidade aberta, promove alterações neurobiológicas favoráveis, incluindo o aumento dos níveis de dopamina e norepinefrina, a potencialização da neuroplasticidade e o fortalecimento das conexões entre o córtex pré-frontal e as regiões límbicas do cérebro. Esses mecanismos neurofisiológicos traduzem-se em melhorias mensuráveis no controle inibitório, na redução da impulsividade e na promoção da resiliência psicológica. A metodologia adotada consiste em revisão teórica exploratória, com análise crítica de estudos empíricos publicados entre 2015 e 2025 em bases indexadas como Cielo, PubMed, Springer, Elsevier e Google Scholar. Os principais achados indicam que intervenções corporativas baseadas em atividade física apresentam efeitos significativos na mitigação do estresse ocupacional, na prevenção da síndrome de burnout e na melhoria do clima organizacional. Conclui-se que a integração de programas de exercícios físicos nas políticas de saúde ocupacional representa uma abordagem promissora e economicamente viável para a promoção da saúde mental no ambiente de trabalho, exigindo, contudo, o engajamento da liderança e a adaptação às especificidades culturais de cada organização. Palavras-chave: saúde mental ocupacional, redes sociais, impulsividade, controle inibitório, exercícios físicos, neuroplasticidade, síndrome de burnout. Introdução.
A transformação digital acelerada das últimas 2 décadas remodelou profundamente os padrões de comunicação, trabalho e lazer nas sociedades contemporâneas. Com mais de 4,9 bilhões de usuários ativos em plataformas de redes sociais em 2023, o tempo médio diário dedicado a essas plataformas ultrapassa 2 horas e meia, com tendência de crescimento contínuo, especialmente entre os jovens adultos que compõem a maior parte da força de trabalho atual. Esse fenômeno, embora tenha facilitado a conectividade e o acesso à informação, trouxe consigo desafios significativos para a saúde mental, particularmente no contexto organizacional, onde a fronteira entre o uso produtivo da tecnologia e o consumo compulsivo de conteúdo digital torna-se cada vez mais tênue. O ambiente corporativo, tradicionalmente caracterizado por demandas de atenção sustentada, tomada de decisão racional e regulação emocional, encontra-se hoje confrontado com uma nova variável de risco psicossocial, a fragmentação da atenção induzida pelo uso frequente e, muitas vezes, problemático de redes sociais durante o expediente. O problema de pesquisa que norteia este estudo pode ser formulado da seguinte maneira: de que forma o uso frequente de redes sociais por trabalhadores afeta a impulsividade e o controle inibitório, e como os exercícios físicos podem contribuir para a mitigação desses efeitos na promoção da saúde mental no ambiente corporativo. A relevância desta investigação reside na necessidade premente de compreender os mecanismos psicológicos e neurobiológicos subjacentes à relação entre o comportamento digital e o bem-estar ocupacional, oferecendo subsídios teóricos e práticos para o desenvolvimento de intervenções eficazes. O objetivo geral consiste em analisar criticamente a literatura científica recente sobre os impactos do uso de redes sociais na saúde mental dos trabalhadores, com ênfase nos construtos da impulsividade e do controle inibitório, e investigar o papel dos exercícios físicos como estratégia terapêutica e preventiva. Os objetivos específicos incluem: a. Caracterizar o perfil do uso problemático de redes sociais no contexto ocupacional. B. Examinar as evidências empíricas sobre a relação entre uso frequente de redes sociais, impulsividade e prejuízos às funções executivas. C. Analisar os mecanismos neurobiológicos pelos quais os exercícios físicos modulam o controle inibitório e a regulação emocional. D. Avaliar a efetividade de intervenções baseadas em atividade física em ambientes corporativos, e propor recomendações para a implementação de programas integrados de promoção da saúde mental nas organizações. A justificativa teórica deste estudo ancora-se na constatação de que as funções executivas, especialmente o controle inibitório, constituem preditores robustos do desempenho ocupacional e da saúde mental. A impulsividade, por sua vez, tem sido identificada como um traço de personalidade associado a comportamentos de risco, menor satisfação no trabalho e maior vulnerabilidade ao estresse crônico. A justificativa prática decorre da crescente demanda por estratégias corporativas que vão além do modelo reativo de tratamento de transtornos mentais, direcionando-se para a prevenção e o fortalecimento de competências psicológicas. Nesse cenário, os exercícios físicos despontam como uma intervenção de baixo custo, de fácil implementação e com amplo respaldo científico, capaz de atuar tanto no nível individual quanto organizacional. A revisão bibliográfica que fundamenta este artigo abrange publicações entre 2015 e 2025, priorizando estudos indexados em bases de dados de reconhecido rigor metodológico, com o intuito de assegurar a atualidade e a validade das informações apresentadas. Desenvolvimento. O contexto contemporâneo do trabalho está marcado pela intensificação das demandas cognitivas e emocionais impostas aos colaboradores, em um cenário de transformações tecnológicas aceleradas e de reconfiguração das fronteiras entre vida pessoal e profissional. A Organização Mundial da Saúde tem alertado para o aumento expressivo dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, estimando que a depressão e a ansiedade representem custos anuais de aproximadamente US$ 1 trilhão para a economia global em perda de produtividade.
No Brasil, dados recentes indicam que cerca de 20% dos afastamentos por doença estão relacionados a transtornos mentais e comportamentais, com tendência de crescimento, o que evidencia a urgência de abordagens preventivas e promotoras da saúde mental ocupacional. Nesse panorama, o uso frequente de redes sociais emerge como um fator de risco psicossocial ainda pouco explorado pelas políticas organizacionais tradicionais, embora sua prevalência e impacto sejam cada vez mais documentados pela literatura científica. O uso problemático de redes sociais pode ser definido como um padrão de comportamento caracterizado pelo uso compulsivo e repetitivo dessas plataformas, resultando em prejuízos significativos para áreas importantes da vida do indivíduo, incluindo o trabalho, os relacionamentos interpessoais e a saúde física e mental. Diferentemente do uso recreativo ou instrumental, o uso problemático envolve uma perda de controle sobre o tempo e a frequência de acesso, a persistência do comportamento apesar de consequências negativas e a experiência de sintomas de abstinência quando o acesso é restrito. Estudos de neuroimagem revelam que o uso excessivo de redes sociais correlaciona-se com redução do volume de matéria cinzenta no córtex cingulado anterior, região crucial para a regulação da atenção e do controle de impulsos, sugerindo mecanismos neurobiológicos compartilhados com transtornos por uso de substâncias e transtornos do déficit de atenção. A pesquisa conduzida por Huang e colaboradores em 2023 demonstrou que indivíduos que utilizavam redes sociais por mais de 3 horas diárias apresentavam padrões de conectividade cerebral significativamente diferentes dos usuários moderados, com conexões mais fracas entre as regiões pré-frontais de controle e os centros límbicos emocionais, o que explicaria o aumento da impulsividade e da reatividade emocional observado nessa população. A impulsividade, conceituada como a tendência a responder rapidamente a estímulos internos ou externos sem consideração adequada das consequências, constitui um construto multidimensional que engloba traços de personalidade, componentes cognitivos e comportamentais. No contexto organizacional, a impulsividade manifesta-se por meio de decisões precipitadas, dificuldade em manter o foco em tarefas prolongadas, comunicação desregulada e menor tolerância à frustração. Estudos longitudinais de larga escala identificaram correlações positivas entre o tempo gasto em redes sociais e os índices de transtornos mentais, particularmente entre adolescentes e jovens adultos, sugerindo um período crítico de vulnerabilidade durante o desenvolvimento cerebral. Uma meta-análise abrangente envolvendo 70 estudos e mais de 100 mil participantes revelou que indivíduos que utilizavam redes sociais por mais de 2 horas diárias apresentavam o dobro da probabilidade de relatar sintomas de depressão em comparação com aqueles que utilizavam as plataformas por menos de 30 minutos diários. O efeito foi mais pronunciado entre jovens, indicando que a exposição prolongada a estímulos digitais durante fases sensíveis do desenvolvimento neural pode ter consequências duradouras para a saúde mental. O sistema de recompensa dopaminérgico mostra particular sensibilidade às interações em redes sociais. Cada notificação, curtida ou comentário desencadeia uma pequena liberação de dopamina, criando um reforço positivo para o engajamento com a plataforma. Ao longo do tempo, esse processo pode levar à tolerância, onde um uso cada vez mais frequente é necessário para alcançar a mesma recompensa neuroquímica, espelhando o desenvolvimento da tolerância em transtornos aditivos. O modelo IPACE, que propõe que comportamentos aditivos ou problemáticos se desenvolvem e persistem por meio da interação dinâmica entre fatores pessoais predisponentes, como a impulsividade ou a vulnerabilidade emocional, respostas afetivas e cognitivas a estímulos específicos e processos de controle executivo, oferece um arcabouço teórico robusto para compreender essa dinâmica. Dentro desse modelo, o uso problemático de redes sociais pode ser interpretado como resultado da interação entre traços de impulsividade, sensibilidade excessiva a estímulos de recompensa digitais e déficits no controle inibitório, que juntos comprometem a capacidade do indivíduo de regular seu próprio comportamento. O controle inibitório, por sua vez, refere-se à capacidade cognitiva de suprimir respostas dominantes, irrelevantes ou inapropriadas em favor de respostas mais adaptativas, constituindo um pilar fundamental das funções executivas.
No ambiente de trabalho, o controle inibitório permite que o colaborador ignore distrações externas, como notificações de redes sociais, para manter a concentração em tarefas prioritárias, modere reações emocionais diante de conflitos interpessoais e adie recompensas imediatas em prol de objetivos de longo prazo. Pesquisas indicam que o controle inibitório pode ser concebido como um recurso limitado, suscetível à fadiga após uso prolongado, o que explica por que trabalhadores expostos a estímulos digitais constantes ao longo da jornada laboral apresentam declínio progressivo na capacidade de inibição de respostas impulsivas. O desgaste desse recurso cognitivo tem sido associado a erros de julgamento, menor criatividade, aumento do estresse percebido e maior propensão ao esgotamento emocional, componentes centrais da síndrome de burnout. A síndrome de burnout, caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal no trabalho, configura-se como uma das principais consequências do estresse ocupacional crônico. A relação entre o uso problemático de redes sociais e o burnout é mediada por múltiplos fatores, incluindo a privação de sono induzida pelo uso noturno de dispositivos digitais, a comparação social desfavorável e a sensação de inadequação profissional exacerbada pela exposição a conteúdos idealizados, e a dificuldade de desconexão psicológica do trabalho durante o período de lazer. Estudos específicos sobre saúde mental no ambiente de trabalho destacam que a promoção do bem-estar psicológico exige abordagens que vão além da mitigação de riscos, englobando ações preventivas, educativas e terapêuticas integradas. Martini e colaboradores, em 2023, evidenciaram o protagonismo dos trabalhadores no âmbito sindical como fator essencial para o êxito das ações de educação em saúde mental, reforçando a importância da participação ativa dos colaboradores na construção e efetivação dessas práticas. Nesse sentido, a abordagem positiva da saúde mental defende que as organizações devem fomentar ambientes que estimulem o bem-estar, o engajamento e a resiliência dos trabalhadores, em vez de se limitarem ao tratamento de transtornos já instalados. As intervenções voltadas à saúde mental ocupacional abrangem desde políticas públicas e regulamentações protetivas até práticas institucionais específicas, como programas de prevenção da síndrome de burnout, oferta de suporte psicológico, flexibilização das condições de trabalho e incentivo a práticas integrativas e complementares. Essas ações são fundamentais para a construção de um ambiente organizacional saudável, que reduza os riscos psicossociais, favoreça o equilíbrio emocional e promova a reabilitação profissional em casos de adoecimento. No entanto, persistem importantes obstáculos à efetividade dessas estratégias, como a fragmentação dos serviços, o estigma social associado aos transtornos mentais e a insuficiência de políticas efetivas, fatores que dificultam a formulação e execução de ações que contemplem a complexidade das interações entre os aspectos psicológicos, sociais e organizacionais. Nesse contexto desafiador, os exercícios físicos emergem como uma intervenção não farmacológica de elevado potencial terapêutico, com capacidade de atuar simultaneamente nos níveis biológico, psicológico e social. A atividade física regular tem demonstrado melhorar as funções executivas, resultando em desempenho cognitivo superior, especialmente em indivíduos com déficits de atenção e controle inibitório. O exercício aeróbico, em particular, melhora a atenção sustentada e o controle inibitório, ambos frequentemente prejudicados em indivíduos expostos a estímulos digitais excessivos. Estudos indicam que até mesmo uma única sessão de exercício aeróbico pode levar a melhorias na atenção e na velocidade de processamento, efeito que pode ser altamente relevante para o desenvolvimento de abordagens alternativas de tratamento, oferecendo uma maneira não farmacológica de potencializar o desempenho cognitivo. A atividade física também atua na melhora da memória de trabalho e da flexibilidade cognitiva, essenciais para a realização de tarefas cotidianas e adaptação a situações em constante mudança no ambiente corporativo. Além do prejuízo cognitivo, o estresse ocupacional e o uso problemático de redes sociais estão frequentemente associados à desregulação emocional, manifestada comumente como irritabilidade, oscilações de humor e dificuldade em lidar com frustrações.
A atividade física influencia positivamente a regulação emocional, auxiliando na estabilização do humor, na redução da impulsividade e na melhora do controle emocional geral. Os comportamentos aditivos, como a dependência de mídias sociais, podem ser mediados por dificuldades na regulação emocional, e por isso estimular estratégias de enfrentamento positivas, como a prática de atividade física, pode ajudar a reduzir os impactos negativos decorrentes do uso excessivo de tecnologias digitais e promover uma regulação emocional mais saudável. Os efeitos benéficos da atividade física sobre a saúde mental são mediados por diversos mecanismos neurobiológicos. A atividade física afeta o sistema catecolinérgico cerebral, aumentando os níveis de dopamina e norepinefrina, neurotransmissores que desempenham papel crucial na atenção, motivação e funções executivas. Além disso, a prática regular de atividade física está associada a mudanças na estrutura e no funcionamento cerebral, especialmente em regiões envolvidas nas funções executivas e na regulação emocional. O exercício pode aumentar a neuroplasticidade, promovendo o crescimento de novos neurônios e o fortalecimento das conexões neurais existentes, que podem resultar em melhorias duradouras nas funções cognitivas e emocionais. Diferentes tipos de exercício podem ter efeitos variados sobre funções cognitivas específicas, e compreender essas nuances pode ajudar a adaptar intervenções para atender às necessidades individuais e organizacionais. O exercício aeróbico, como corrida, natação e ciclismo, tem demonstrado melhorar a atenção sustentada, o controle de impulsos e os sintomas de hiperatividade. Essas atividades aumentam a frequência cardíaca e o fluxo de oxigênio para o cérebro, o que pode aprimorar funções cognitivas e reduzir comportamentos impulsivos. Os exercícios corpo-mente, como yoga e tai chi chuan, podem melhorar a atenção e a regulação emocional, geralmente envolvendo atenção plena e respiração controlada, o que ajuda a reduzir o estresse, aumentar o foco e ampliar a autoconsciência. Os exercícios de habilidade aberta, que exigem adaptação a ambientes dinâmicos e imprevisíveis, como futebol, tênis e vôlei, são especialmente benéficos para o aprimoramento das funções executivas, favorecendo a flexibilidade cognitiva e a tomada de decisões. Já os exercícios de habilidade fechada, como corrida em ambiente controlado e bicicleta ergométrica, são mais eficazes na melhora da memória de trabalho e na redução da hiperatividade e impulsividade. A neuroplasticidade, ou capacidade do sistema nervoso de se adaptar estrutural e funcionalmente a estímulos internos e externos, constitui o fundamento neurobiológico dos benefícios cognitivos e emocionais do exercício físico. A atividade física regular eleva os níveis de fatores neurotróficos, como o fator neurotrófico derivado do cérebro, o fator de crescimento insulínico tipo 1 e o fator de crescimento endotelial vascular, que mediam melhorias nas funções cognitivas e em várias formas de memória, promovendo a formação de vasos sanguíneos no cérebro, a neurogênese adulta e outras formas de plasticidade neural. O exercício aeróbico consistente ao longo de vários meses induz melhorias clinicamente significativas nas funções executivas e aumento do volume de matéria cinzenta em quase todas as regiões do cérebro, com os maiores aumentos ocorrendo nas regiões que dão origem às funções executivas. As estruturas cerebrais que mais se beneficiam em termos de volume de matéria cinzenta em resposta ao exercício aeróbico são o córtex pré-frontal, o núcleo caudado e o hipocampo, regiões centrais nos sistemas dopaminérgico e noradrenérgico que sustentam o controle cognitivo. O exercício também aumenta a liberação de dopamina e a expressão de receptores D1 e D2, modulando o circuito de recompensa e melhorando a função executiva e a motivação. O sistema serotoninérgico é igualmente afetado, com aumento da síntese de serotonina e ativação de receptores 5-HT1A e 5-HT2A, promovendo a neurogênese hipocampal e reduzindo comportamentos de ansiedade. No contexto específico do ambiente corporativo, a implementação de programas de exercícios físicos tem demonstrado resultados promissores na promoção da saúde mental e na mitigação do estresse ocupacional.
Uma revisão sistemática recente sobre a associação entre atividade física e o risco de burnout em trabalhadores da saúde evidenciou que a atividade física tem enorme potencial para mitigar os impactos físicos e mentais do estresse relacionado ao trabalho, facilitando o desligamento psicológico do trabalho e aumentando a autoeficácia, proporcionando uma oportunidade de desviar a atenção de pensamentos estressantes. Programas de treinamento físico de intensidade moderada melhoram os sentimentos de vigor, energia e vitalidade, com efeitos maiores quando se combina exercício de resistência com exercício aeróbico, em comparação com o exercício aeróbico isolado. Essa constatação está alinhada às recomendações da Organização Mundial da Saúde para a atividade física, que sublinham a importância de adultos realizarem regularmente tanto atividades aeróbicas quanto de fortalecimento muscular para sustentar a saúde, incluindo os desfechos de saúde mental. Um ensaio clínico randomizado conduzido com tecnólogos em radiologia demonstrou reduções significativas nas dimensões pessoal, relacionada ao trabalho e no índice total de burnout após 6 semanas de programa de exercícios no local de trabalho, com tamanhos de efeito moderados, indicando uma diminuição da exaustão emocional e da fadiga profissional após a intervenção. Em relação ao estresse percebido, observou-se redução estatisticamente significativa nos valores médios do grupo experimental, passando de 18,60 para 14,50, o que indica uma menor percepção de estresse após a participação no programa. Esses achados corroboram a literatura mais ampla sobre intervenções no local de trabalho, que indica que as intervenções mais eficazes para reduzir o estresse e promover a saúde mental são aquelas que visam múltiplas facetas do bem-estar, combinando abordagens organizacionais, culturais e individuais. A efetividade das estratégias corporativas voltadas à saúde mental é especialmente evidente quando implementadas de forma integrada, contínua e alinhada à cultura organizacional. Programas de prevenção da síndrome de burnout, fundamentados em treinamentos psicoeducacionais, acompanhamento psicológico e políticas de flexibilização da jornada de trabalho, apresentam impactos significativos na redução dos índices de esgotamento emocional entre os colaboradores. O suporte psicossocial e a atuação de equipes multiprofissionais nos diversos níveis de atenção à saúde mental contribuem de forma efetiva para a mitigação dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, demonstrando maior eficácia quando institucionalizados como parte da cultura organizacional e recebendo apoio direto da liderança. A vigilância em saúde mental no trabalho deve articular o monitoramento sistemático de indicadores de sofrimento psíquico com políticas públicas e práticas corporativas efetivas, de modo a garantir a identificação precoce dos agravos e o acesso oportuno a cuidados adequados. A psicologia ocupa um papel central nas estratégias de promoção da saúde mental e de reabilitação profissional, atuando como mediadora entre as demandas subjetivas dos trabalhadores e as condições objetivas do ambiente laboral. A integração entre a prática clínica e a análise crítica das condições de trabalho possibilita intervenções mais abrangentes, que consideram tanto os aspectos individuais quanto os organizacionais, ampliando as chances de sucesso nos processos de recuperação e reinserção no mercado de trabalho. Nesse contexto, os exercícios físicos não devem ser compreendidos apenas como uma ferramenta de promoção da saúde física, mas como uma estratégia integral de cuidado psicológico, capaz de fortalecer a resiliência, melhorar a qualidade do sono, aumentar a autoestima e promover o senso de pertencimento quando realizados em grupo. A resiliência psicológica, definida como a capacidade de adaptação diante de adversidades, estresse e trauma, constitui um preditor importante da saúde mental ocupacional. Pesquisas indicam que a atividade física em grupo tem sido associada a maior resiliência e menores níveis de sofrimento emocional, sugerindo que o componente social do exercício amplifica seus benefícios psicológicos. Escolher atividades que sejam prazerosas e envolventes pode aumentar a motivação e a adesão, e exercitar-se em grupo pode proporcionar apoio social e senso de responsabilidade, tornando mais fácil manter uma rotina regular.
Embora os parâmetros ideais de exercício variem de acordo com estudos individuais, recomenda-se um mínimo de 150 minutos semanais de atividade física moderada a vigorosa, com incorporação de uma combinação de exercícios aeróbicos, corpo-mente e de habilidade aberta para abordar diferentes aspectos da saúde mental e cognitiva. A implementação de programas de atividade física em ambientes corporativos, entretanto, enfrenta desafios significativos que devem ser considerados na formulação de políticas organizacionais. A disfunção executiva, incluindo dificuldades com gerenciamento do tempo, esquecimento e foco sustentado, pode dificultar a incorporação da atividade física na rotina dos colaboradores, assim como a baixa autoestima e a falta de motivação constituem barreiras importantes. Desenvolver recursos adaptados às necessidades específicas dos trabalhadores é fundamental para superar esses obstáculos, focando em minimizar os impedimentos e maximizar os facilitadores, ao mesmo tempo em que promove a conscientização sobre os benefícios do exercício para a saúde mental. A liderança organizacional desempenha papel crucial nesse processo, uma vez que o apoio direto da gestão e a institucionalização das práticas de promoção da saúde como parte da cultura corporativa aumentam significativamente a adesão e a sustentabilidade das intervenções. A análise crítica da literatura permite identificar lacunas importantes que devem orientar pesquisas futuras. A maioria dos estudos sobre o uso de redes sociais e saúde mental concentra-se em populações jovens, deixando uma escassez de dados sobre trabalhadores de meia idade e idosos, grupos que compõem parcela significativa da força de trabalho atual. Além disso, a maioria das pesquisas sobre exercícios físicos no ambiente corporativo utiliza amostras de trabalhadores da saúde, limitando a generalização dos achados para outros setores produtivos. Estudos longitudinais são necessários para avaliar a durabilidade dos benefícios das intervenções baseadas em exercício ao longo do tempo, bem como para investigar os efeitos diferenciais por gênero, faixa etária e tipo de ocupação. A personalização das prescrições de exercício, considerando as especificidades hormonais, genéticas e de estilo de vida dos indivíduos, representa uma fronteira promissora para maximizar a eficácia das intervenções. Conclusão. O presente artigo demonstrou que o uso frequente e problemático de redes sociais constitui um fator de risco significativo para a saúde mental no ambiente corporativo, exercendo efeitos deletérios sobre a impulsividade e o controle inibitório dos trabalhadores. Os mecanismos neurobiológicos subjacentes a essa relação envolvem alterações na conectividade entre regiões pré-frontais e límbicas, desregulação do sistema de recompensa dopaminérgico e erosão das funções executivas, particularmente do controle inibitório. Esses prejuízos cognitivos e emocionais traduzem-se em consequências ocupacionais concretas, incluindo redução da produtividade, aumento do estresse percebido e maior vulnerabilidade à síndrome de burnout. Em contrapartida, os exercícios físicos emergem como uma intervenção robusta, cientificamente fundamentada e economicamente viável para mitigar esses efeitos negativos. A prática regular de atividade física, especialmente quando combinada em modalidades aeróbicas, de resistência e corpo-mente, promove alterações neuroplásticas favoráveis que fortalecem o controle inibitório, reduzem a impulsividade e melhoram a regulação emocional. Os mecanismos envolvem o aumento dos níveis de neurotransmissores como dopamina e serotonina, a elevação de fatores neurotróficos como o fator neurotrófico derivado do cérebro, e a remodelação estrutural de regiões cerebrais cruciais para as funções executivas. As evidências empíricas indicam que programas de exercícios implementados no ambiente corporativo produzem reduções significativas nos índices de estresse e burnout, com efeitos que se manifestam tanto no nível individual quanto organizacional. As implicações práticas deste estudo são amplas e direcionam-se a gestores, profissionais de recursos humanos e formuladores de políticas de saúde ocupacional. Recomenda-se a institucionalização de programas integrados de atividade física como componente central das estratégias de promoção da saúde mental nas organizações, com ênfase na diversificação das modalidades oferecidas, no incentivo à prática em grupo e no engajamento ativo da liderança.
A vigilância em saúde mental deve incorporar indicadores de uso problemático de tecnologias digitais, e as intervenções devem ser adaptadas às especificidades culturais, setoriais e individuais de cada organização. Para pesquisas futuras, sugere-se a condução de ensaios clínicos randomizados de longo prazo em diferentes setores produtivos, a investigação dos efeitos diferenciais por perfil demográfico e a exploração de tecnologias digitais de apoio, como aplicativos de monitoramento de atividade física, como facilitadores da adesão. A integração entre a ciência do exercício, a neurociência cognitiva e a psicologia organizacional oferece um campo fértil para o desenvolvimento de intervenções cada vez mais personalizadas e eficazes na promoção da saúde mental no trabalho. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Alexandre, L. Efeitos da prática de musculação na redução da ansiedade, uma revisão da literatura. Research Society and Development, v. 13, número 12, p. 1 a 12, 2024. 2. Amo, C. Almansor, N. Harvey, I. S. Physical Activity and Mental Health Declined During the Time of the COVID-19 Pandemic, a Narrative Literature Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 19, número 18, p. 11.230, 2022. 3. Araújo, T. M. Palma, A. Araújo, T. M. Vigilância em Saúde Mental no Trabalho, Contribuições Teóricos-Metodológicas. Cadernos de Saúde Pública, v. 33, número 5, p. E00168115, 2017. 4. Barbosa, B. C. R. et al. Replacing Sedentary Behavior with Physical Activity Reduces Symptoms of Anxiety and Depression, a Study with Young Adults. BMC Public Health, v. 25, número 1, p. 245, 2025. 5. Bartlett, L. et al. A Systematic Review and Meta-Analysis of Workplace Mindfulness Training Randomized Controlled Trials. Journal of Occupational Health Psychology, v. 24, número 1, p. 108 a 126, 2019. 6. Broadhouse, K. M. et al. Hippocampal Plasticity Underpins Long-Term Cognitive Gains from Resistance Exercise in MCI. Neuroimage, Clinical, v. 25, p. 102.182, 2020. 7. Christiansen, L. et al. Effects of Exercise on Cognitive Flexibility, Inhibition, and Working Memory in Adults with ADHD. Journal of Attention Disorders, v. 23, número 12, p. 1456 a 1468, 2019. 8. De Castro Feitosa, v. C. et al. Suporte psicossocial e atuação multiprofissional na atenção à saúde mental do trabalhador. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, v. 47, p. E12, 2022. 9. De Souza, A. C. C. Andrade, L. O. De Carvalho, F. M. Vigilância em Saúde Mental no Trabalho, uma proposta integradora. Saúde e Sociedade, v. 30, número 2, p. E200720, 2021. 10. Fendel, J. C. Burkow, J. J. Gorites, A. S. Mindfulness-Based Interventions to Reduce Burnout and Stress in Physicians, a Systematic Review and Meta-Analysis. Academic Medicine, v. 96, número 5, p. 751 a 764, 2021. 11. Góes, C. F. W. et al. Estratégias de Enfrentamento e Saúde Mental de Profissionais de Enfermagem durante a Pandemia de Covid-19. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 31, p. E3936, 2023. 12. Harveson, A.
T. et al. Acute Resistance Exercise and Working Memory in Young and Older Adults. Medicine and Science in Sports and Exercise, v. 48, número 8, p. 1545 a 1551, 2016. 13. Huang, C. et al. Brain Connectivity Patterns in Heavy Social Media Users, Implications for Impulsivity and Emotional Regulation. Neuroimage, v. 275, p. 120.184, 2023. 14. Ung, J. Cho, I. Promoting Physical Activity and Weight Loss with Health Interventions Among Workers, Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. JMIR Health and Health, v. 10, p. E30682, 2022. 15. Kanzler, A. M. et al. Interventions to Foster Resilience in Nursing Staff, a Systematic Review and Meta-Analysis of Pre-Pandemic Evidence. International Journal of Nursing Studies, v. 134, p. 104.312, 2022. 16. Lima, F. S. et al. Physical Exercise Increases Prefrontal Dopamine and Serotonin Levels and Restores Synaptic Plasticity. Molecular Psychiatry, v. 28, número 4, p. 1456 a 1468, 2023. 17. Liu, H. et al. The Effects of Mindfulness-Based Interventions on Narcis, Anxiety and Depression, a Meta-Analysis. Nursing Open, v. 10, número 6, p. 3622, 3634, 2023. 18. Liu, Y. et al. Social Media Addiction and Emotional Dysregulation in Adults, The Mediating Role of Impulsivity. Computers in Human Behavior, v. 150, p. 108.022, 2024. 19. Locke, M. Post, D. Dolman, J. Efficacy of Fear-Informed Workplace Physical Activity Interventions, a Systematic Literature Review with Meta-Analysis. Health Psychology Review, v. 15, número 4, p. 483 a 507, 2021. 20. Lopes, J. M. et al. Programas de Prevenção ao Burnout e Promoção da Saúde Mental no Trabalho, uma revisão integrativa. Revista de Psicologia Organizações e Trabalho, v. 22, número 2, p. 456 a 469, 2022. 21. Martim Rodrigues, A. et al. The Role of Physical Activity in ADHD Management, Effects on Symptoms, Executive Function, and Emotional Regulation. Children, v. 12, número 3, p. 338, 2025. 22. Martini, J. et al. Protagonismo dos trabalhadores na educação em saúde mental no ambiente laboral. Saúde e Sociedade, v. 32, número 2, p. E231022, 2023. 23. Meren, A. et al. Acute Effects of Aerobic Exercise on Attention and Processing Speed in Adults with ADHD. Journal of Neural Transmission, v. 126, número 9, p. 1201 a 1211, 2019. 24. Nascimento, A. F. et al. Impactos da pandemia Covid-19 na saúde mental dos trabalhadores brasileiros. Cadernos de Saúde Pública, v. 37, número 5, p. E00255820, 2021. 25. Ogrodnik, M. et al. Lifestyle Modifications for ADHD Management in Adults, a Narrative Review. Journal of Medical and Biosciences Research, v. 2, número 3, p. 594 a 613, 2025. 26. Peng, W. et al.
Effects of Mind-Body Exercises on Mental Health in Adults, a Systematic Review and Meta-Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 21, número 4, p. 452, 2024. 27. Pereira, A. S. et al. Barreiras à implementação de políticas de saúde mental no trabalho no Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 51, p. 78, 2017. 28. Prudence, A. et al. Group-Based Acceptance and Commitment Therapy Interventions for Improving General Distress and Work-Related Distress in Healthcare Professionals, a Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Affective Disorders, v. 295, p. 192 a 202, 2021. 29. Rumin, J. I. Guedes, M. C. Schmidt, M. I. Reabilitação Profissional e Saúde Mental no Trabalho, uma abordagem psicodinâmica. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, v. 46, número 183, p. 12 a 24, 2021. 30. Silva, A. G. et al. Práticas integrativas e complementares na saúde mental dos trabalhadores da saúde. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 43, p. E20210195, 2022. 31. Soares, M. C. F. Psicodinâmica do Trabalho e Intervenções em Saúde Mental Ocupacional. Estudos de Psicologia, v. 40, número 1, p. E210007, 2023. 32. Souza, J. C. P. Bernardo, W. M. Intervenções para a Promoção da Saúde Mental no Ambiente de Trabalho, uma revisão sistemática. Revista de Saúde Pública, v. 53, p. 45, 2019. 33. Stratton, E. et al. Trends in Effectiveness of Organizational and Health Interventions in Addressing Employee Mental Health, Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Medical Internet Research, v. 24, p. E37776, 2022. 34. Taminga, S. J. et al. Individual Level Interventions for Reducing Occupational Stress in Healthcare Workers. Cochrane Database of Systematic Reviews, v. 5, p. CD 002892, 2023. 35. Tavares, v. D. O. Explorando o efeito adjuvante do exercício físico em pacientes com transtorno depressivo maior, um ensaio clínico randomizado. Tese, doutorado em Psicobiologia. Natal, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2024. 36. Van Campfort, D. et al. The Efficacy, Mechanic SMS and Implementation of Physical Activity for People with a Mental Disorder. Frontiers in Psychiatry, v. 16, p. 12.079.350, 2025. 37. Viana, A. V. M. et al. Políticas Públicas de Acesso à Saúde Mental no Estado do Amazonas, um estudo de revisão da literatura. Brazilian Journal of Health Review, v. 7, número 5, p. E73247, 2024. 38. Vieira, J. M. Santos, M. A. Desafios e limitações das estratégias de promoção da saúde mental no trabalho. Revista de Administração Pública, v. 58, número 2, p. 234 a 251, 2024. 39. West, C. P. et al. Interventions to Prevent and Reduce Physician Burnout, a Systematic Review and Meta-Analysis. The Lancet, v. 388, número 10.057, p. 2272-2281, 2016. 40. Zhang, M. et al.
Physical Relaxation for Occupational Stress in Healthcare Workers, a Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of Occupational Health, v. 63, número 1, p. E12243, 2021. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.